Qual o cenário da Bolsa após as eleições? Bom, hoje eu estou aqui com o Paolo. Tudo bem? Fundador da RPS, um grande amigo e uma das mentes brilhantes aqui da Faria Lima, para discutir o que pode acontecer após as eleições, Paolo. Vamos lá. A gente tem que separar duas coisas importantes, né, Rafa? Primeiro é que o Brasil não é uma ilha e a gente está vivendo um momento muito desafiador no mercado internacional. A gente até estava falando aqui antes do bate-papo. Nós temos uma crise muito séria acontecendo na Europa, com desdobramentos em moeda, com desdobramento em crédito, batendo no mercado financeiro. Provavelmente alguma instituição financeira não vai aguentar o tranco. Lá na Europa, já semana passada estava se discutindo o Credit Suisse. Enfim, eu não sei qual vai ser o corpo que vai aparecer, mas provavelmente vai aparecer um corpo estendido no chão. Nós temos uma China vivendo um momento ainda muito desafiador com a Covid, o setor de housing muito fraco, o setor exportador chinês vai estar muito fraco nos próximos trimestres por conta da recessão que provavelmente vai assolar o mundo ao longo de 2023, pelo menos o primeiro semestre de 2023. A gente tem os Estados Unidos apertando taxa de juro, emprego ainda muito forte, salário ainda muito forte, serviço ainda muito forte. E o Banco Central não pode arrefecer lá. Tem que continuar falando duro, entregando aumento de juro. O mercado já precifica 4,7, provavelmente vai nesse patamar ou talvez até um pouco mais, ninguém sabe. Mas assim, juro apertando por lá. Uma inflação acima da nossa, né? Inflação bem acima da nossa e a história do soft landing, hard landing, vai ter uma queda suave, uma queda dura. E se você faz um estudo histórico, você olha ali desde o início do 1900, períodos onde a inflação americana estava acima de 5 e a taxa de emprego estava abaixo de 5, de desemprego abaixo de 5, quando o Fed teve que atuar para diminuir a inflação, nunca terminou num soft landing. Pode ser que essa vez consiga? Pode ser. Mas aí vai ser a exceção à regra. A regra é ter uma queda mais forte de PIB. Então, esse é o cenário. Como se o Banco Central conseguisse de fato controlar ali, né? O soft ou hard, mesmo, né? E assim, a gente vai saber só depois, porque a política monetária bate na economia, a economia bate em função da política monetária 12 meses depois, 18 meses depois. Então, acho muito improvável essa história moranguinho que os Estados Unidos vai ter um pouso suave, o PIB vai ficar ali meio 0-0, a inflação vai voltar para 2 e todo mundo vai ser feliz. Não está com cara de ser isso. Então, colocando isso no contexto, acho que a eleição brasileira é um ingrediente que pode ser positivo num cenário internacional negativo. Então, aqui a gente tem tentado mais fazer long e short Brasil contra lá fora do que fazer uma aposta direcional, porrada Brasil, que até acho que seria muito bom se eventualmente o Bolsonaro sendo eleito, acho que o mercado leria muito positivamente, mas a gente tem que colocar esse pano de fundo internacional. E aí o que eu espero de Bolsa pós-eleição? Então a gente tem uma eleição que para o macro acho que vai mudar pouco, política fiscal dos dois governos vai ser relativamente parecida, acho que a gente já tem contratado um crescimento de PIB para os próximos anos, seja Lula, seja Bolsonaro, pelas reformas que a gente fez de 2016 para cá, já são 6 anos de reforma. Então a gente acha que tem uma economia relativamente pujante. É verdade que o juros subiu bastante esse ano, o ano que vem vai bater na atividade, né? Mas você não vê nenhum cenário de ruptura, né? Não estou vendo nada de ruptura. O que eu acho que vai ter, então aonde está a diferença do Lula e do Bolsonaro? Né? Onde está a grande diferença? Não acho que é na macroeconomia, não acho que é na inflação, não acho que é no cenário fiscal, eu acho muito mais na microeconomia, né? No que vai acontecer com a Petrobras, com o Banco do Brasil, com o BNDES, porque como o Congresso é um Congresso de centro-direita, acho que aprovar medidas muito radicais à esquerda, com esse Congresso vai ser difícil. Sim. E aí como é que o Lula vai governar? Como é que ele vai fazer o impulso para a classe C e D? Como é que ele vai fazer o impulso para o microempresário? Como é que ele vai fazer as políticas que ele quer fazer no lado social, que é um pouco diferente? Gastar mais com o social do que o Bolsonaro eventualmente gastaria. Eu acho que ele vai usar medidas administrativas. Então ele vai usar o BNDES, ele vai usar o Banco do Brasil, ele vai usar a Caixa Econômica, ele vai usar a Petrobras. Como já foi usado no passado, né? Eu acho que vai ser mais por aí o jogo. Então, a bolsa do Bolsonaro é uma bolsa que vai muito melhor para a empresa estatal, vai muito melhor para coisas muito sensíveis a juros.
eu acho que essas coisas vão bem na Bolsa Bolsonaro, que é muito diferente da Bolsa Lula. Na segunda-feira, se o Bolsonaro ganhando, a gente pode ver as estatais explodindo, né? Eu acho que porra. Eu acho que porra bastante. Eu até estava fazendo um call, preciso ver agora essa semana. A gente se posiciona aqui comprando um pouco de opção dessas empresas estatais. Tanto para baixo quanto para cima. Porque eu acho que paradas elas não vão ficar. Comprou volta. Né? Compra e volta. Porque se der Lula, eu acho que tem espaço para Petrobras e Banco do Brasil realizarem. E se der Bolsonaro, pode subir muito. Então, esses cenários meio binários, o mercado de opções funciona bem. E a vol, até semana passada, não estava tão alta. A vol da Petrobras estava 10 pontos acima da vol do Bovespa. Justíssimo nesse significa momento. que a Petrobras oscilaria 1,5%, 2% a mais do que o Bovespa. Parece pouco, né? Se acontecer o Bolsonaro, vai subir Bovespa vai mais 20%. Vai dar uma porrada. E se der Lula, talvez caia a Bovespa, não 20%, mas talvez uns 5, 8%. Sim. Então, a gente fez um pouco de estrutura de opção, tanto em Petro quanto em Banco do Brasil. E aí vamos ver, vai ser uma eleição muito apertada. Tem uma questão importante aí que pode trazer ruído de curto prazo. Se o Lula ganhar com uma margem pequena de votos, uma contestação, e aí a gente pode ter alguma coisa meio que de tumulto, que pode chacoalhar o mercado. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Quando se arrasta é horrível. Acho que esse é o cenário pior. É ficar ali no arrasto. Nesse arrasto. Né? Mas acho que não deve durar muito. Imagino que as instituições vão funcionar. Mas esse eu acho que é o cenário pior. É o Lula ganhar com uma margem pequena de votos e aí começar uma contestação muito grande sobre o pleito. Então é isso. Assim, e no geral a gente acha que o Brasil tem um final de ano e um início do ano que vem relativamente às bolsas internacionais melhores. A economia está bem. O juro já está muito alto com espaço para cair. O câmbio está desvalorizado e o Brasil é exportador de coisas básicas aí no mundo, mesmo em recessão, vai precisar comprar commodities, agrícolas, etc. Tá bem. O setor do agronegócio no Brasil, no geral, está muito bem. No ano que vem a gente tem bastante investimento contratado por conta das concessões e privatizações que a gente fez nos últimos anos. Então, assim, eu vejo um cenário ok para o Brasil. Lembrando que nós não somos uma ilha, então eu vou comprar Bovespa e passar no caixa. Se o S&P cair mais 20%, não tem Bovespa que se segure. No relativo, estaremos bem. Isso. Mas, assim, com essa senão de que o mercado internacional ainda está vivendo um momento muito desafiador. Tem gente que agora vai virar, o Fed vai pivotar, já caiu bastante na nossa cabeça. Não. É difícil, né, pivotar, né? A gente estava discutindo exatamente isso. Né? Não, então, ainda tem pelo menos 50% de água para passar embaixo dessa ponte, na nossa opinião, se tivesse que dar um número assim. E pensando, vai nesse cenário, vai lá fora ruim, aqui no relativo melhor, mas com incerteza, o que você acha interessante setorial? Então, a gente gosta tentar pegar aqui uma coisa que não vai tão mal com o Bolsonaro e nem tão mal com o Lula. Então, construtora baixa renda. O Lula gosta muito do programa Minha Casa Minha Vida, foi ele que criou, e ele está dizendo que vai turbinar. Mas e se der Bolsonaro, o setor afunda? Não. O Bolsonaro também gosta desse programa, aliás, revisou os parâmetros desse programa recentemente. E é um setor que, se der Bolsonaro, com o juro para baixo, que é um cenário mais otimista, vai bem, é um setor sensível a juro. Então combina com Bolsonaro e combina com Lula. Então a gente gosta desse setor. Legal. Então esse é um dos setores. A gente gosta do tema de privatizações. Tá. Copasa e Sabesp. Sabesp condicionada à eleição do Tarcísio aqui em São Paulo, que a gente acha que está bem encaminhado. Sim. E a Copasa, o Zema já foi eleito, já está com maioria na Assembleia Legislativa de Minas e já está falando que gostaria de fazer essa privatização. Então essa já está meio que dada. Está meio caminhada. Nunca dá para dizer dada, tem um monte de senões, né? O modelo de privatizar uma empresa de saneamento não é simples de fazer, mas eu acho que tem um caso interessante de assimetria se acontecer na Copasa. Então esse é um outro tema que a gente gosta e que vai bem com Lula ou Bolsonaro, porque depende mais estadual do que o federal. Então foge do risco isso aí. Lula. É isso aí. Mais algum outro? Cara, e assim, no geral a gente tem olhado alguns papéis específicos que caíram muito e que estão descontados. Banco Inter é um desses ativos que a gente está olhando com carinho, a ação caiu 10 vezes, né? Estava 90, sei lá, estava 60 reais, agora está 6, 7 reais.
Então caiu para 1/10 do preço, a execução segue boa, é um papel sensível a juro, então se tiver uma queda de taxa de juros no Brasil ano que vem, beneficia. Seguiu muito empresas. A queda lá fora de growth, né? Caiu muito a queda de growth e acho que foi exagerado versus a execução. O banco está crescendo, tem uma base interessante de clientes e a gente está tentando buscar uma outra história com esse perfil que seja meio sensível a juros, que a gente acha que é uma história boa para 2023, uma potencial queda de juro que deve acontecer, se não no segundo TRI, provavelmente no terceiro TRI, e começar a olhar coisas que têm esse perfil mais sensível a juro. E aí estamos montando uma carteirinha com esse balanço. Aqui seria mais a pimentinha, uma coisa mais arriscada. Enquanto que construtora de baixa renda e principalmente as empresas de privatização, aí são empresas mais de setores defensivos, utility, água e saneamento, tal, que caem pouco com PIB forte, PIB fraco e é um pouco esse o perfil da mais carteira estrutural, que a gente está fazendo, uma carteira mais equilibrada. Não, legal. E a sua visão é uma visão mais positiva para o Brasil, né? Eu acho que não temos que panicar, quer seja Lula, com Bolsonaro vai ser muito mais fácil, o mercado vai comemorar, porque é uma continuidade do que a gente viu até agora e foi uma agenda na economia muito boa, positiva, que o Paulo Guedes empreendeu. Mas eu não acho que o Lula vai atacar fogo na casinha, muito pelo contrário, ele é um cara pragmático, acho que vai querer fazer 4 anos saudáveis para sair daqui 4 anos com uma imagem boa, com uma economia saudável. Então, e tem um Congresso ali como o divisor de águas, garantidor ali, né? Para impedir que coisas extremas não aconteçam. Então, eu acho que um cenário razoavelmente otimista, doméstico, só com essa questão lá de fora realmente ainda preocupante. Não, legal, Paulo. Obrigado. Bom, obrigado mais uma vez. Vou aproveitar para deixar as redes aqui, o site da RPS, para quem quiser conhecer um pouquinho mais os fundos. Estão super bem. E tem a cabeça do Paulo aqui, que muita gente me pede para trazer no canal e falar aqui, Paulo. Obrigado. É sempre um prazer estar ajudando o pessoal a pensar um pouco. Bom, obrigado. E pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.